paz de Cristo, povo de Deus, que o nosso Pai Celestial nos abençoe abundantemente neste terceiro dia da jornada de fé. Amém? Eu quero convidar você a inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E deixe o seu gostei, o seu like. Isto é muito importante, porque vai dar relevância para este conteúdo. Vamos agora meditar na palavra de Deus e em seguida faremos a oração da fé, a oração pela nossa vida espiritual, familiar, em nome de Jesus, apresentando a Deus a nossa vida, a nossa família. E hoje eu quero fazer uma oração especial pelo município de Pinheiro. Hoje, a cidade que eu moro, Pinheiro, Maranhão, completa 168 anos. E eu quero orar pela minha cidade para que Deus abençoe o município de Pinheiro, MA. Eu convido você a orar comigo pela minha cidade. Amém? Mas antes, vamos meditar na palavra de Deus. O texto que nós vamos meditar é o texto do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Eu peço por gentileza para você prestar atenção na palavra de Deus. A diferença entre o justo e o perverso. Esse é o título aqui na minha Bíblia. A diferença entre o justo e o perverso. Ou seja, a diferença entre aquele que é filho de Deus, que é servo de Deus, e aquele que não é. Veja bem, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Normalmente, quando uma pessoa está no erro, ela não consegue admitir o seu erro, não consegue admitir o seu pecado. Foi assim, nessa época do profeta Malaquias. As pessoas estavam no pecado, no erro, mas não estavam admitindo seus erros. E elas perguntavam, que temos falado contra ti? O que nós temos falado contra Deus? Qual é o nosso pecado? Quando a pessoa é dominada por uma cegueira espiritual, ela não consegue enxergar o seu próprio pecado. Isso é típico da natureza humana. A natureza humana é cega. Quando a pessoa está no erro, no pecado, ela não consegue enxergar. Ela não tem consciência do pecado. A gente passa a ter consciência do pecado. Nós passamos a enxergar claramente o nosso erro, o nosso pecado, depois que nós ouvimos a pregação do Evangelho. Depois que nós ouvimos a palavra de Deus, é que a gente consegue enxergar o nosso erro, enxergar o nosso pecado. E é nesse momento que vem a correção de Deus. Deus nos corrige, nos disciplina, porque Deus não quer que vivamos no erro. Então veja bem, o povo perguntava, que temos falado contra ti? Versículo 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Veja que o povo, nesse contexto aqui do profeta Malaquias, eles estavam em uma cegueira espiritual tão grande que eles estavam dizendo que é inútil servir a Deus. Hoje em dia, não é diferente. Há muitas pessoas que acham inútil servir a Deus. Tem gente que diz, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ler a Bíblia? O que eu vou ganhar com isto? Isto é inútil. Tem muita gente que tem esse pensamento nos dias de hoje. Pessoas perversas, carnais, que não têm consciência, que não têm entendimento, que não conhecem a verdade. Acham que é inútil servir a Deus. Mas é claro que não é inútil servir a Deus. Pelo contrário, é muito proveitoso e é muito prazeroso, satisfatório servir a Deus. O que nós ganhamos por servir a Deus? Ganhamos o privilégio
de viver na presença de Deus. Ganhamos o privilégio de sermos abençoados por Ele. Nós somos abençoados, ganhamos a salvação por estarmos servindo a Deus. Portanto, não é inútil servir a Deus. Pelo contrário, é proveitoso servir a Deus. Então veja só, o povo dizia: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que nós ganhamos, que proveito nós recebemos, qual o benefício que nós recebemos por guardarmos os mandamentos de Deus? Aqui dá para perceber que as pessoas do ciclo do profeta Malaquias, da época dele, estavam verdadeiramente cegas espiritualmente, ou não estavam servindo a Deus como se deve servir. Na verdade, eles não estavam servindo a Deus de todo o coração, e era por isso que não estavam recebendo as bênçãos de Deus. Porque veja bem, quando nós obedecemos a Deus, quando nós guardamos os mandamentos de Deus com sinceridade, a nossa vida é abençoada. Não tem como uma pessoa não ser abençoada estando na obediência à palavra de Deus. Então a verdade é que o povo, as pessoas, não estavam obedecendo a Deus. E aí estavam questionando, dizendo: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Isto aqui é inveja. Tem muitas pessoas que têm inveja de uma pessoa que está prosperando. Tem muitos religiosos que dizem: eu sou da igreja, eu cumpro os mandamentos e não estou prosperando. Mas aquela pessoa é incrédula, é perversa, mas está prosperando. A pessoa que diz isso, ela não tem entendimento do que significa a verdadeira riqueza. Porque a verdadeira riqueza não é ter dinheiro. O dinheiro é bom? É. Mas dinheiro não traz salvação. A verdadeira riqueza é ter a salvação da nossa alma. O que adianta uma pessoa ser próspera financeiramente, mas ser pobre de espírito, não ter a salvação da alma, não ter a vida eterna? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder a sua própria alma? Portanto, meus amigos e amigas, não se iluda. A maior riqueza é a salvação da nossa alma. E não sinta inveja de uma pessoa que está prosperando, de um ímpio que está prosperando. Porque ele pode ter dinheiro, mas não tem a salvação da alma. E a salvação da alma é a maior riqueza. Quem concorda? Então, por favor, digita aí nos comentários: a salvação da alma é a minha maior riqueza. A salvação da minha alma é a minha maior riqueza. Amém? Então veja só, no versículo 16 está escrito: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Havia um memorial, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. É uma profecia, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Há uma diferença grandiosa entre o que serve a Deus
e o que não serve. O que serve a Deus jamais vai dizer que é inútil servir a Deus. Só sendo uma pessoa cega espiritualmente, só sendo uma pessoa perversa para achar que é inútil servir a Deus. O justo é aquela pessoa que serve a Deus com gratidão, com amor, que não anda reclamando, que não anda chorando pelos cantos da casa. Mas o justo é aquele que vive pela fé, é aquele que adora a Deus, que louva a Deus, que busca a Deus incessantemente. Esse é o justo, é aquele que procura sempre a vontade do Senhor. Estão entendendo a palavra? Quem está compreendendo a aula de hoje? Me responda aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu lhe respondo. Então, o justo é aquele que serve a Deus, que tem prazer em fazer a vontade do Todo-Poderoso, que jamais vai questionar a Deus. Ó Deus, eu obedeço os teus mandamentos, por que que minha vida está assim? Por que que eu estou passando por esse problema? Negativo. O justo não fala isso. O justo diz: ó Deus, eu te louvo, eu te adoro. Surgiu um problema aqui, mas o Senhor vai me ajudar, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Essa é a atitude de um justo. O perverso não. O perverso nem serve a Deus. O perverso nem teme a Deus. A diferença entre o justo e o perverso é que o justo tem senso de justiça, gosta das coisas corretas, certas. O perverso não. O perverso tem uma vida toda bagunçada, sem ordem. O perverso não teme a Deus e não observa a palavra de Deus. Essa é a diferença. A diferença é que o justo brilha e o perverso é apagado. O justo tem vida, o perverso é morto espiritualmente. O justo é salvo, o perverso é condenado. Quem entendeu a palavra de hoje? Me responda aí nos comentários, por favor. E agora eu convido você a orar comigo. Nós vamos fazer a oração em nome de Jesus. Quero que você ore pela minha cidade de Pinheiro, que hoje comemora 168 anos de existência, de fundação. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, novamente, meu Deus, eu entro na Tua gloriosa presença em oração, meu Pai. Tua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. E nesse momento, meu Pai, nesta hora do meio-dia, eu invoco o Teu nome, juntamente com esta pessoa que está acompanhando este vídeo da jornada de fé. Meu Pai, nós invocamos o Teu nome, pois o Senhor é o nosso Deus, é a nossa vida, e não temos outro Deus além de Ti. Adoramos ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, envia o Espírito Santo sobre a casa desta pessoa, sobre a vida dela, e que essa pessoa seja abençoada, seja curada, que essa pessoa seja liberta. Meu Deus, abençoa a vida dela e abençoa a família. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, e eu te peço, abençoa a minha cidade, o meu município de Pinheiro, Maranhão. Venha salvar esta cidade, venha libertar os seus moradores. Repreenda os principados e potestades. Arranca toda a maldição, meu Pai, desta cidade. Que esta cidade seja abençoada pelo Senhor, abençoada para a glória do Senhor em todas as áreas. Abençoe, meu Pai, as autoridades políticas, civil, militar desta cidade. Abençoe os professores, os educadores. Abençoe as escolas, meu Pai, as unidades de saúde, os hospitais, os enfermeiros, os médicos, os maqueiros. Abençoe os profissionais da área da saúde, da área da educação, da área da segurança, do saneamento básico, da infraestrutura. Meu Deus, abençoe o município de Pinheiro.
tenha compaixão e faça justiça nesta cidade. Que a população de Pinheiro seja abençoada em todas as áreas, para a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe, meu Pai, também a cidade que essa pessoa mora, meu Pai. Abençoe. Eu profetizo a bênção de Deus na sua cidade. Assim como Deus está abençoando, eu creio, a minha cidade, Pinheiro, Maranhão. Deus está abençoando a sua cidade. Receba a bênção de Deus sobre a cidade que você mora. São Bento, Chapadinha, Grajaú, Igarapé do Meio, meu amigo pastor Johnson, que mora em Igarapé do Meio. Receba a bênção de Deus, pastor Johnson, sobre a sua cidade. Que Deus abençoe o nosso estado do Maranhão. Que Deus abençoe o nosso Brasil e todos os estados da República. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Estamos abençoados. Você crê? Diga, eu e a minha cidade e a minha família estamos abençoados. Eu creio que Deus abençoou Pinheiro, Maranhão e todas as cidades do Brasil, em nome de Jesus. Amém? Diga glória somente a Deus. Até amanhã, no mesmo horário. Glória a Deus.